Programa do Ligeirinho. Aqui, na sua rádio Estação Imprensa. Muito bem, estamos de volta ao programa do Ligeirinho nesta terça-feira, dia 10 do mês de janeiro. E vamos dar uma paradinha aqui para as informações, prestação de serviços, que faz parte também do programa do Ligeirinho, tradicionalmente em várias emissoras durante muitos anos e agora também na Rádio Estação Imprensa. Olha, de forma lamentável, a gente perde mais um grande nome do rádio. No último domingo, no dia 8, nós perdemos uma grande voz. Vocês que são hoje ouvintes da Rádio Jovem Pan, da rede, sabe que no jornalismo de manhã, o tradicional Jornal da Manhã, tem sempre dois locutores. Ao longo dos anos, né, este programa tem o seguinte: a cada notícia, um intervalo, um locutor diz para o outro o horário certinho, e tem um outro, ou outra, que agora também tem locutora feminina, que diz o seguinte: repita. Quer dizer, você dá o horário e o outro locutor diz repita, quer dizer, repetir o horário. Quem deixou isso marcado na rede Jovem Pan foi justamente o Alexandre, né, o Antônio Alexandre, nosso querido Capota, conhecido como Capota no meio artístico, especialmente no rádio. Ele fez muito sucesso no rádio, na Jovem Pan, e sempre teve a sua região, a sua localização, lá em Mogi das Cruzes, aqui na região do Alto Tietê. E não é só isso, esse é um dos seus trabalhos que ficarão marcados e ficarão, porque infelizmente ele faleceu no último domingo, dia 8, e um dos grandes amigos seus, que trabalhou com ele na extinta 92 FM, que infelizmente a mídia coloca isso como uma inexistência, e foi uma importância fundamental a 92 FM, que tinha uma audiência até maior do que a Tupi na época, nos anos 90, 92. Eu, particularmente, Edson Xavier, Ligeirinho do rádio, tentei entrar nessa rádio, não tinha vaga. Os nomes que estavam lá davam um ibope tremendo. As duplas sertanejas da época, todas elas, melhor dizendo, faziam filas, literalmente, para entrar dentro da programação da 92 FM, 92,1. E tinha o tradicional, um dos programas de maior audiência na rádio 92 FM, de Mogi das Cruzes, que atingia toda a grande São Paulo, o interior. Era o meu amigo Redi Luiz, que apresentava Morão da Porteira, e o Antônio Alexandre, essa dupla dinâmica que apresentava os shows, né, pelo sucesso do programa Morão da Porteira, indo ao ar de segunda a sexta-feira, das 8 às 10 da manhã. Então vai ficar na saudade também. Algum tempo atrás, alguns meses, eu sempre estou conversando com meu amigo Redi Luiz, que é diretor da Rádio Integração FM São Paulo, 87,5, e falando sobre isso: ô Reni, precisa voltar aquele programa Morão da Porteira, você, o Antônio Alexandre e tal. A gente conversava sobre isso várias vezes, até as emissoras que poderiam, né, ter essa graciosidade deste programa, mas infelizmente um dos seus integrantes, o Antônio Alexandre, faleceu. Bom, melhor do que eu para falar quem conviveu com ele durante muito tempo, e o Antônio Alexandre foi tão amigo do Reni Luiz que foi padrinho do Reni no rádio e padrinho de casamento. Exatamente. Reni, eu não vou falar nada, eu quero o seu depoimento para os nossos ouvintes da Rádio Estação Imprensa, nesta manhã de terça-feira, dia 9. Fique à vontade para falar um pouquinho, conte a história aí sua, como você conheceu o Antônio Alexandre, em resumo, né? E como que foi esse sucesso todo que as pessoas esquecem. Então, através da Rádio Estação Imprensa, fica marcado aqui na rede a sua amizade eterna, né, com o nosso Antônio Alexandre, nosso querido Capota. Mando aqui nossas condolências à família, ao Tombinho, né, e toda a família aí em Mogi das Cruzes, aos colegas radialistas, ao Cid Jardim, diretor-presidente, amigo seu também, da Transcontinental FM, onde ele era a voz padrão, o Antônio Alexandre. E foi voz padrão também da Jovem Pan, enfim. Reni, conte um pouquinho da sua história, né, com o seu amigo, Antônio Alexandre. Bom dia, Reni. Bom dia, Edson, bom dia a todos.
os ouvintes aí do teu programa. Olha, Edson, a história é uma história que, quando a gente começa a contar, como já fizemos naquela entrevista que você me cedeu o espaço, e tivemos, claro, uma audiência extraordinária. Mas eu lamento, de certa forma, Edson, você falou uma palavra certa. A mídia esquece. Tivemos jornais que vincularam a matéria da morte do Antônio Alexandre, o Capota, que sequer mencionaram o programa Morão da Porteira. A maior audiência dos anos 90. É um marco que deixou marcado, porque não existe artistas daquela época, entre os maiores nomes que se consagraram hoje na música sertaneja, que não lembram do Morão da Porteira. Tanto é que muita gente recentemente me mandaram mensagem: por que o Morão da Porteira não poderia voltar? Simplesmente não depende de mim, depende de uma série de coisas, não é? De rádio, quem vai vincular o programa. O Antônio Alexandre também atualmente trabalhava ainda na Transcontinental, que aliás, o Morão da Porteira surgiu na Transcontinental. Depois mudamos para a 92 FM. Tivemos lá algumas discussões com o Cid Luiz Jardim, mas tudo superado isso aí, de minha parte. No entanto, é que o Antônio Alexandre depois voltou ainda para a Transcontinental, atualmente até hoje, que aliás eu admiro muito seu Cid Luiz Jardim, por ser um homem do rádio, um homem que sabe comandar um projeto de rádio. Não é como outras emissoras de rádio que vieram da política, que seus diretores, seus proprietários não entendem patavida nenhuma de rádio. Mas o Cid Luiz Jardim, ele é do rádio, ele foi do rádio, então, claro, se dá ao sucesso que hoje é a Transcontinental. No entanto, que nesse domingo no velório, até o Cidinho, que é o filho, um dos herdeiros da Rádio Transcontinental, veio me cumprimentar também. Mas a gente sabe, não é, que o sucesso na época foi tão grande, não é, tão grande, que não existia mais espaço, que nem você falou, para os artistas, né, para entrevista, né, que a gente fazia muitas entrevistas com os artistas. O Antônio Alexandre, para mim, ele foi meu irmão, meu segundo irmão, né, que eu tenho 6, né, quer dizer, o 7º irmão, porque eu conheci ele lá na Transcontinental, eu era patrocinador, patrocinava anúncios na Transcontinental. E eu conheci através, que ele me chamou, que ele queria me conhecer, através da Transcontinental. Eu fui lá, e ele gostou de mim, não é? Gostou da parceria, a gente começou, não é, esse trabalho junto, que durou muitos e muitos anos. E claro que na 92, né, com a continuação do programa, que durou praticamente 4 anos, depois a Rádio 92 foi extinta, não é? Não é que foi extinta, mudaram seus estúdios para São Paulo. E aí toda a grade de programação foi extinta. O Antônio Alexandre, que foi um dos meus grandes parceiros, ele que me colocou no rádio, que nem você falou, meu padrinho de rádio, foi padrinho do meu casamento. Ele sempre falava para mim: Reni, amigos dá para contar nos dedos, que são amigos de verdade. Ele sempre falava: olha, você é um dos meus melhores amigos. Eu posso citar aqui, não é? Tem o Freitas, que ele falava, tem o Cid Luiz Jardim e outros, né? Que ele sempre considerava como amigos de verdade, não é? E é claro que ele sempre tinha essa vontade de voltar ao rádio, mas infelizmente, né? Veio essa doença dele, a vida da gente não é fácil, chega uma certa idade que a gente vai adquirindo problemas de saúde, isso pode ocorrer para qualquer um, mas que infelizmente neste domingo ele se foi. Quero externar aqui meus sentimentos a Maria, a Dona Maria, não é, que foi também uma pessoa que considerou muito a minha esposa também,
Ele, o Antônio Alexandre, sempre falava da minha esposa, falava do meu filho, queria que ele viesse trabalhar no rádio, mas que ele tem hoje outra carreira, outro trabalho. Antônio Alexandre, muito conhecido na Jovem Pan, trabalhou com grandes nomes do rádio, Roberto Miller, Antônio Freitas, Joseval Peixoto, que aliás o Joseval, que eu tenho uma gratidão a ele, que ele foi de certa forma meu advogado também, e entre outros nomes da Jovem Pan, saudoso Belchiol, Randall Juliano, e muitos companheiros que ele tinha, não é? Por exemplo, Milton Parrão, também conhecido meu também, Oscar Pardini, o Afanásio Jazade, que também domingo se prontificou em falar sobre a morte. Mas é como você disse, não é? Talvez muitos jornalistas que hoje escrevem na imprensa escrita, talvez não tenha conhecido, não é? Passado por essa fase, né? Que são mais de 30 anos, né? Do grande sucesso da 92 FM, do programa Morão da Porteira. Talvez não se lembrem de ter escrito essa matéria e não ter falado sobre o Morão da Porteira. Mas de certa forma, Edson, eu quero te agradecer por esse espaço e lembrar que o Antônio Alexandre, o Capota, conhecido, né, por causa da sua careca, foi apelidado como Capota, ele vai deixar realmente um marco na comunicação brasileira. O homem que desde cedo, sempre entrou no rádio, na extinta Rádio Marabá. Não, extinta não, hoje é outra emissora de rádio, mas o prefixo é o mesmo, lá em Mogi das Cruzes, e que depois foi para São Paulo e conseguiu, não é? Tudo aquilo que ele queria, ser o homem forte do rádio, o homem forte da comunicação brasileira. Lamentável, sim, mas é um processo que todos nós iremos nesse caminho que é a morte. Então, meus sentimentos, mais uma vez, a família, ao Tombinho também, que nos recebeu também lá muito bem no velório, e que ele ainda, claro, continua com o seu profissionalismo lá na Transcontinental, que é uma emissora também que hoje se tornou uma das grandes emissoras da Grande São Paulo. Obrigado, Edson. Um abraço a você e a todos os teus ouvintes. Te aquece o calor e você não vê, te queima o amor, mas você não crê. Mas se estás com Deus, se estás entregue, a vela se apaga, mas a chama segue. Felicidade começa com fé, depois que tudo acabou. Felicidade, o que Deus quiser, eu fecho os olhos e vou. Lá, lá. Aonde é o céu onde fica, o céu é aqui, pra quem acredita. Clareie essa estrada com a luz do perdão, que Ele te espera do outro lado do não. Felicidade começa com fé, depois que tudo acabou.
Que mágica é essa? Da dor, da alegria, do que te emociona, do que te arrepia. Se eu choro de amor, o amor anuncia quem é o Criador, quem fez a magia. Felicidade começa com fé, depois que tudo acabou.